o momento de apresentar, né, a nossa palestrante, a Silvina Maria Moura Antônio. Vocês viram no convite hoje, é uma mulher, assim, cheia de capacitação, Deus a ajudou, assim, em todas esses títulos, e ela veio aqui nos abençoar, né? Ela é uma neuropsicopedagoga, olha só esse título. Mestre em educação, especialista em dificuldades de aprendizagem, professora da escola pública da rede municipal, formada em neuropatia clínica funcional. Ela também formada em evangelismo e saúde. Olha que interessante. E ensina a mudar o estilo de vida. Ela faz atendimentos e palestras de culinária saudável. E o tema de hoje é a saúde e o tempo do fim. Eu quero agradecer, viu, Silvina, porque eu sei o quanto que você trabalha, você é super ocupada. Eu coloquei no grupo faz o que? Faz umas 2 semanas que ela ofereceu um domingo de detox. E gratuitamente. Então, ela faz muito isso. Então, que Deus te abençoe hoje. Você vem trazendo, né, uma mensagem de saúde e que nós possamos viver aí, ter em nosso coração essa sua mensagem de hoje. Boa noite. Boa noite, Silvina. Boa noite, Zina. Boa noite, grupo amado. Eu primeiro quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui e agradecer a Zina, né, que é uma linda e me chamou e eu não falei não porque eu já estava participando em oração aqui. Eu tenho um carinho muito grande por esse grupo. Toda vez que eu estou orando por esse grupo também, viu? Amém. Obrigada, querida. Obrigada. Tá dando para Você- entender? Tá dando para ouvir direitinho? Sim, perfeito, perfeito. Me fala quando que você gostaria que eu projetasse a sua apresentação. Pode ser agora? Pode sim. Por favor, minha flor. Tá, tudo Eu bem. agradeço. Enquanto você projeta, eu vou falando com o grupo. Sim. Bom, queridos, o nosso tema é saúde no tempo do fim. E por que que eu acredito que Deus tenha tocado, né, o nosso coração para a gente poder falar sobre isso? Porque cada dia que passa, a nossa saúde fica mais frágil, né? Porque a gente tem aí uma indústria farmacêutica muito forte, uma indústria alimentícia também muito forte, e nem sempre essas indústrias elas estão fazendo coisas que vão trazer benefícios para a nossa saúde, né? A gente não pode generalizar, mas o que a gente entra no mercado e vê é realmente assim desafiador para a nossa saúde. Então, hoje, o que que a gente vai fazer? O PowerPoint ele é só uma motivação para a gente pensar. A gente vai ler mesmo a Bíblia e o Espírito de Profecia, tá bom? Então, nesse primeiro momento, eu vou pedir a vocês que abram a Bíblia de vocês no capítulo 1 de Gênesis, tá bom? E aí, você pode projetar para mim, minha flor, a próxima tela? Obrigada. Então, lá no verso 1 está dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui no slide eu coloquei: no princípio criou Deus os céus, a terra, plantou um jardim e colocou nele o homem e a mulher. Mas, na verdade, ele não fez só isso. Ele disse uma coisa importantíssima a respeito da gente, que está lá na próxima tela, Gênesis 1, 26 a 31, e eu vou proceder a leitura com vocês, tá bom? E diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E aí, verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus também, verso 29, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será por mantimento.
E aí vamos ficar prestando bem atenção nessa última frase que ele diz. E lá no verso 30 ele diz assim: e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será por mantimento. Tá. Vamos entender algumas coisinhas aqui. Deus criou um jardim. Deus criou a terra do nada. E aí, o verbo hebraico para esse criar é bará. É aquele que cria a partir do nada. Deus criou dois seres humanos complementares e se preocupou com eles antes deles nascerem. Plantou um jardim para eles. É muito interessante a gente pensar isso, que ele estruturou um lugar para eles estarem. Deus determinou o que eles deveriam comer, determinou qual seria a função deles no jardim e deu a eles as funções de acordo com as suas forças. Por quê? Porque ele planejou um alimento para um corpo perfeito. Então, e disse, os animais, eles vão comer o quê? A erva do campo. Pronto. E o que seria a erva do campo? A erva do campo são as verduras, couve, mostarda, alface. Essa é a erva do campo. Os seres humanos, os Adão e Eva, não comiam esse tipo de coisa, né? Isso era para os animais. Mas aconteceu algo assim bem incrível, né? Lá na próxima tela, Deus diz assim: Deus deu uma ordem. Nós vamos para Gênesis 2, 15 a 16. Olha o que está escrito lá no Gênesis 2, 15 a 16. Tomou, pois, o Senhor, Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, qual era a função de Adão e Eva lá no jardim? Cultivar e guardar. Vamos ver, o mundo que a gente vive hoje é assim que está sendo tratado o planeta? Cultivando e guardando? Não, certamente não. Ó, ainda disse mais, verso 16, e o Senhor Deus deu esta ordem: olha, de toda árvore do jardim vocês comerão livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, esses versos bíblicos, eles buscam levar a gente a entender que tudo que tem no planeta, ele tem um propósito. Deus criou tudo com um propósito. Deus nos criou com um propósito. E o propósito inicial de Deus para nós, e vai ser o final também, é de que nós o adoremos. Porque quando a gente adora alguma coisa, a gente fica parecido com aquilo que a gente adora. Então, ele deu uma ordem. Será que essa ordem ela foi obedecida? E aí a gente vai ver aqui, ó, na próxima tela, desobediência. A gente vai ver em Gênesis 3, 17, 18 e 21. Vou ler com vocês aqui, ó. E aí a desobediência entrou e agora tudo muda. E eu quero parar com vocês aqui no verso 17, diz assim, ó. E Adão disse, quem é que disse? Deus. Visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Opa, olha o que aconteceu aqui. Para quem que era a erva do campo? Era para os animais, não era para a gente. Porque agora Deus introduz a erva do campo. Deus introduz a erva do campo, porque ela é curativa. E depois que ele entrasse numa terra que traz, que está amaldiçoada, depois que ele entrasse numa terra onde ele teria que labutar, o seu corpo sofreria, ele precisaria de remédio. E esse remédio era o quê? Era a erva do campo. Tanto que a recomendação, quando a gente come assim, a gente faz a salada crua, a recomendação é que a gente coloque 2 folhas, né? Porque as folhas são curativas.
Tá? E o que que isso tem a ver? O que que isso tem a ver com a questão da saúde? Bom, a saúde do corpo depende do que comemos, e isso vai impactar a nossa vida e as nossas ações. E aí eu quero parar em dois órgãos do nosso corpo. Eu coloquei aqui alguns órgãos, né? Tem aqui o coração, o pulmão, né? O estômago, o baço, o cérebro. Por que que esses órgãos estão aí? Porque todos esses órgãos, eles são alimentados com o sangue, mas o órgão que vai alimentar o nosso corpo é aquele onde vai ser procedida a absorção dos nutrientes. E onde isso acontece? Acontece lá no intestino. E eu quero mostrar para vocês agora na próxima tela essa relação desses alimentos que a gente tem feito uso e que estão trazendo tantos problemas para os nossos corpos. Por exemplo, eu sei que a maioria de nós no grupo, talvez, né, todos estejamos vegetarianos, mas vamos pensar, será que é só não comer carne? A ciência tem descoberto alguns alimentos que nós chamamos de alimentos alergênicos. São alimentos que trazem um prejuízo muito grande para o nosso intestino. E quando o nosso intestino está com um prejuízo, todo o nosso corpo é afetado de forma sistêmica. Ou seja, tudo que de ruim que acontece no nosso intestino vai reverberar, vai produzir efeitos no nosso cérebro, no nosso fígado, no nosso pâncreas e assim por diante. Nessa tela, eu queria contemplar com vocês aqui, isso é um desenho dos enterócitos. O que são os enterócitos? São as células do nosso intestino. Aqui em cima, vocês estão vendo esses cabelinhos aqui, ó? Isso aqui nós chamamos de vilosidades. E olha, é aqui nessas vilosidades onde aparece, está escrito lá em cima, ó, zonulina, onde está escrito isso aqui. E embaixo aqui, vocês estão vendo, sabe o quê? Os aminoácidos, ó, os aminoácidos. O nosso intestino, ele pode quebrar apenas uma cadeia com 3 aminoácidos. Isso aí é o máximo que ele suporta. Alimentos que têm uma cadeia maior de aminoácidos, ele não consegue quebrar. Quais são os alimentos que têm essa estrutura? Primeiro, o glúten. Ele é ele é um aminoácido de cadeia longa. O que vai acontecer se a gente insistir em comer um alimento que o nosso corpo não possa quebrar e ele não possa ser absorvido ali pelos nossos enterócitos nas suas vilosidades? Ele começa a fazer assim, toda essa parte dele aqui, as vilosidades começam a ser deformadas. Começa a acontecer uma inflamação. Olha o que vocês estão vendo aqui, ó. Ó, isso aqui chama-se junções estreitas. É como se fosse um grampinho que mantém as células do nosso intestino juntinhas, tá vendo? Para quê? Para que as absorções aconteçam apenas nas vilosidades, onde estão esses cabelinhos aí em cima que vocês estão vendo. Parecem os dedinhos. Esses aí são as vilosidades. É por aí que precisa entrar o nutriente, para ele ser filtrado e entrar na corrente sanguínea somente aquilo que pode ser absorvido lá pelos nossos órgãos. Quando a gente insiste em comer alimentos que têm cadeia longa, que o nosso corpo não pode quebrar, o que vai acontecer? Ele começa a inflamar e esses grampinhos começam a romper. Quando eles rompem, os macronutrientes começam a entrar na corrente sanguínea e entra também a zonulina. A zonulina, se ela estiver só no intestino e ele estiver fechadinho, não tem problema. Ela é um componente dos intestinos. No entanto, se ela ganhar a corrente sanguínea, nós temos uma cadeia de inflamação. E aí, vou só avisar para vocês, quando eu entrei na igreja há 19 anos atrás, eu fui católica durante 22 anos, e o Senhor, em 2005, em 28 de maio de 2005, o Senhor me chamou e eu disse sim para Ele, né? E me batizei nessa igreja e fiquei apaixonada pela mensagem de saúde.
Eu assumi a mensagem de saúde assim que eu entrei na igreja, sabe? Eu era apaixonada por café, vocês nem imaginam. E só para, assim, antes de continuar com vocês aqui, para vocês saberem, né, que quem está falando para vocês não é uma pessoa que está acima do bem e do mal, né? É uma pessoa que também teve muitas lutas. O instrutor bíblico chegou na minha casa, faltavam algumas horas para o meu batismo, ele chegou aqui de volta de umas 10 horas da noite, né? E aí ele falou para mim assim, e aí você está animada para o seu batismo? Eu disse, nossa, estou muito animada, você nem imagina. Ele falou, então amanhã o batismo vai ser às 9. Eu falei, eu vou ficar madrugada em oração. É mesmo? Em madrugada em oração, você não acha que seria bom você dormir para estar descansado? Ok, já fiz a minha garrafa de café. Olha só, eu já fiz a minha garrafa de café. E aí, ele não tinha me dito, ele deixou para me dar o estudo sobre a questão da alimentação, ele deixou para me dar no último dia. E aí eu fiquei assim, assustada. Eu tinha feito uma garrafa de café muito, assim, um café bom, entre aspas, né? E aí, quando ele me mostrou, no espírito de profecia, o que significava o café, eu fiquei assim, muito triste comigo mesmo. Fui lá, derrumei o café embaixo, de pia abaixo, e pelo poder do Espírito Santo, nunca mais eu botei o café na boca. Então, eu fui 22 anos depois que eu me libertei do café pelo poder de Deus, minha vida ela mudou muito, mas eu precisava fazer outras mudanças. E aí, no final do primeiro ano de batismo, eu já era vegetariana estrita, entende? Mas isso é uma coisa que é fácil da gente conseguir. Sozinha a gente não consegue, não. A gente só vai conseguir se a gente tiver com Deus. Mas o queijo, não. O queijo, até pouco tempo, eu era dependente do queijo. Então, estou dizendo para vocês que isso não é uma situação assim. Ah, isso é muito simples. Não, não é simples, não. Porque o nosso corpo fica viciado. Vocês sabiam que a caseína, ela cria no cérebro caminhos de prazer, são rotas de prazer, e o que vai acontecer ali? Quanto mais você come, mais você tem vontade de comer, e fica um ciclo vicioso. Olha o que ela faz com nossos enterócitos. Ela torna o nosso intestino permeável. O que é permeável? Passa, ele começa a ficar furado. E aí, esses macronutrientes vão entrar ali na nossa corrente sanguínea. Quando eles entram na nossa corrente sanguínea, vocês acham que estraga só o intestino? Olha, esse sangue ruim que está sendo produzido aqui, ele vai ser levado para todos os nossos órgãos. Ele vai impactar o nosso fígado, e aí a gente vai ter, sim, gordura no fígado. Nós teremos resistência insulínica, nós teremos problemas de visão turva, nós teremos problemas de depressão. Ué, como assim, Silvina? O glúten, esses alimentos inflamatórios causam esse tipo? Sim, porque eles vão diminuir a produção nos intestinos dos nossos neurotransmissores, a serotonina e a melatonina, que é o hormônio que vai fazer você dormir. E quando você dorme, o seu corpo entra em vigor uma capacidade que ele tem, que a gente chama de autocura. A autocura é ela é uma bênção de Deus deixada no nosso corpo para acontecer quando a gente está dormindo. E quando a gente está dormindo, olha o que vai acontecer. Na primeira parte do nosso sono, nós vamos produzir um hormônio chamado GH, que na criança ela é a abreviação de uma palavra, de duas palavras em inglês, né? Significa o quê? Significa hormônio do crescimento. Mas aí, eu não preciso mais crescer, então eu não preciso mais desse hormônio? Não, é esse hormônio que durante o tempo que você está dormindo, ele vai reparando tudo aquilo que foi machucado por ação dos nossos processos metabólicos, ou seja, quando eu fiz a digestão, quando eu respirei, quando eu produzi fezes, quando eu produzi insulina, tudo isso são processos metabólicos no nosso corpo que vão afetando os nossos órgãos, e à noite ele precisa o quê? Ele precisa ser completamente restaurado. Se eu não durmo, isso não vai acontecer. Por outro lado, nós temos um aumento muito grande de demência. Olha, não estou falando de Alzheimer, eu estou falando de demência. A demência em circunstância que vem em decorrência da nossa má alimentação.
E aí você vai falar assim, poxa, mas eu não sabia disso. E aí eu vou dizer para você, poucas pessoas, às vezes, têm contato com esse tipo de informação, porque essas informações elas não aparecem. Vocês sabiam qual é o maior negócio das indústrias alimentícias? É tornar dúvida. Ela não está fazendo questão de derrubar os nossos argumentos, porque amanhã ou depois você vai lá, você vai ver o artigo científico, você vai ver que são verdadeiros. O que elas estão buscando? Elas estão buscando plantar na sua mente a dúvida para que você, na hora de pendente fazer o certo e o errado, você faça o errado. Porque você pensa assim, mas isso aí, não sei se isso é verdade, não. Aí pega, você não faz. E aqui, caminhando já para o nosso final, eu queria ler com vocês, Deus falou lá no início do Gênesis, não falou? Será que hoje o Senhor tem mensagem para nós? Porque vocês estão entendendo que quando a gente atrapalha o nosso intestino, o nosso processo digestório, o nosso cérebro vai sofrer com isso. E o nosso cérebro a gente diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso cérebro seria o santo dos santos. É ali o lugar onde Deus fala com a gente. E se eu não produzo os neurotransmissores necessários, se eu não estou com o meu corpo pronto em termos de saúde para receber na hora certa os hormônios necessários, o que vai acontecer? Isso vai atrapalhar a forma como eu recebo a mensagem que vem de fora para mim, entende? Então, eu quero ler com vocês aqui, vou trocar, aqui a Zina já até trocou aí para mim, né? Ó, eu quero ler com vocês, eu vou ler algumas passagens do livro Conselhos sobre Regime Alimentar. E deixa eu só falar uma coisinha. Vocês sabiam que a senhora White ela nunca escreveu conselhos? Ela escreveu livros. Os conselhos são compilações. Então, embora tenha esse nome, conselhos, são ordens de Deus. Aquelas ordens que ele deu para a gente lá no início do Gênesis. Nosso Deus não muda. A orientação que ele deu ainda continua valendo. Então, na página 29, eu quero ler para vocês. Está escrito assim, olha, os hábitos físicos corretos promovem a superioridade mental. Opa, isso não está em acordo com o que a ciência diz? Mas a senhora White falou isso há mais de 100 anos atrás. A faculdade intelectual, força física e longevidade dependem das leis imutáveis, ou seja, as leis que foram dadas lá no Éden, elas valem ainda. Nessa questão, o acaso não existe. O Deus da natureza não interferirá para preservar os homens das consequências da violação das leis da natureza. Então, olha só que coisa incrível. Há muita genuína verdade no adágio. O homem é o arquiteto do seu próprio destino. Da mesma forma que a gente escolhe a roupa que a gente vai vestir, o que a gente vai estudar, a gente precisa escolher também o que a gente vai comer. Nós não devemos comer pelo paladar, devemos comer com o cérebro. Isso não significa que a gente tem que comer qualquer comida ruim e dizer, isso aqui é nutritivo. Não, a nossa comida precisa ser saborosa. Deus nos deu essa capacidade de ter essa sensibilidade. A gente não pode abrir mão disso, mas nós não devemos comprometer a saúde do nosso corpo comendo essas coisas cheias de realçadores de sabores que nos levam à tentação. Antes da gente terminar, eu vou dizer para vocês como é que eles funcionam. Página 35, está dizendo assim, a reforma do coração, a verdadeira reforma. Olha o que ela diz aqui na metade do segundo parágrafo. Jamais serão os homens verdadeiramente temperantes sem que a graça de Cristo seja um permanente princípio no coração. Nem todos os apelos do mundo vos farão a vós ou a vossa esposa reformadores da saúde. Nenhuma mera restrição da vossa dieta curará vosso apetite doentio. Não praticarão a temperança em todas as coisas enquanto seu coração não for transformado pela graça de Deus. As circunstâncias não podem operar reformas. Cristianismo pressupõe uma reforma do coração.
Então, não é assim, ah, tá bom, eu escutei isso, eu li esse artigo científico, pronto, não como mais isso. Não é assim que funciona. Nós temos que ir aos pés do Senhor, confessar que nós somos pó, confessar que nós não temos poder em nós mesmos para resolver essas situações que já vêm de longa data. Então, nós precisamos dizer, Senhor, muda o meu coração, para que o meu gosto seja o teu, que eu não tenha um gosto que me leve para a perdição, mas que eu tenha o meu gosto seja ditado pelo Senhor. E junto com isso, liberação de perdão, sabe, irmãos? Tem coisas assim que às vezes a gente se afunda em situações difíceis porque a gente não tem consciência que a gente não perdoou. Às vezes, situações difíceis da nossa vida e a gente acaba adoecendo. Não estou dizendo que isso é uma regra geral para todo mundo, mas estou dizendo que esse é um dos fatores que levam ao adoecimento do nosso corpo. Na página 45, eu já deixei aqui marcadinho, olha o que ela vai dizer para a gente, olha. Efeitos mentais da desobediência às leis físicas. Vocês viram o que aconteceu com Adão? E Deus se dirigiu a Adão. Ele falou com Eva, mas ele falou agora com Adão. Ele disse assim, porque você atendeu a voz da sua mulher e não atendeu a minha voz. O que acontece com você? A terra é maldita. E não foi só a terra, os animais, os alimentos, por incrível que pareça. Tanto que quando Jesus vier buscar o povo, seu povo, os animais não irão. Os animais não têm condição de pensar e refletir, mas nós temos. E olha o que diz aqui. Deus requer de seu povo crescimento progressivo. Estão vendo? Devagar, a gente vai incorporando na nossa vida os hábitos saudáveis. Devemos aprender que condescender com o apetite constitui o maior embaraço ao cultivo do espírito e à santificação da alma. Apesar de sua adesão à reforma de saúde, muitos seguem regime impróprio. E quando ela está falando de regime impróprio, ela está falando, às vezes, até das quantidades que a gente está comendo. E isso sobrecarrega o nosso estômago. Quando o nosso estômago não consegue digerir os alimentos direito, vai impactar o nosso intestino, e impactar de forma sistêmica todos os órgãos do corpo. Na página 32, ela vai falar assim, despreparados para o autoclamor. E isso aqui me chamou muita atenção e me levou a divulgar essa mensagem de saúde onde quer que eu vá, inclusive na escola, com os pais dos meus alunos e com os meus alunos. Porque para que a gente está se preparando? Não é para receber a chuva serôdia? A irmã, ela orou de forma linda aqui e pediu aí o descimento do Espírito Santo. Né? Agora, vamos lá. Olha o que ela está dizendo. A reforma de saúde foi-me mostrado que é parte da terceira mensagem angélica e está com ela tão intimamente relacionada como está o braço e a mão com o corpo. Vi que nós, como um povo, precisamos fazer um movimento de progresso nesta grande obra. E ela diz assim, o povo de Deus não está preparado para o alto clamor da terceira mensagem angélica. E vamos pensar qual é a terceira mensagem angélica, não é? Caiu a grande Babilônia? Caiu. E olha, quem usar a marca da besta vai se perder. Nós temos que dar essa mensagem ao mundo. E como que a gente vai dar essa mensagem se a gente está doente? E se a gente está doente porque a gente está condescendendo com coisas que Deus já proibiu e a gente tem consciência de que não é bacana a gente comer? Não é verdade? E não é só comida, é o nosso estilo de vida. Será que a gente está tendo oração? Será que a gente está tendo? Esse grupo é um grupo muito especial, de pessoas que seguem os conselhos de Deus. Mas a gente sabe que nem todos estão nesse mesmo movimento. E nós precisamos falar isso com todo mundo, não é verdade? Olha, ela diz assim, eles têm uma obra a fazer por si mesmos e que não podem deixar para Deus, pedindo que Deus faça por eles. Ele deixou esta obra, ele quem? Deus, deixou esta obra para que eles a façam. É uma obra individual, uma obra que não pode ser deixada para outro, como o azeite das virgens. As virgens nécias, elas pediram assim, dai-nos do seu azeite. E aí elas falam, não, a gente não pode, vai faltar para a gente, como assim?
Então, nós precisamos prestar atenção nas ordens que Deus está dando nesses dias. Ele não deu ordem só no Éden, ele deixou o espírito da profecia para a gente, nesses últimos tempos, para fortalecer o seu povo. Última passagem do texto da Conselho sobre Regime Alimentar, e eu queria ler com vocês, e diz assim: fui incumbida de dirigir uma mensagem a todo o nosso povo no tocante à reforma de saúde, pois muitos se têm desviado de sua anterior fidelidade a esses princípios. O propósito de Deus em relação aos seus filhos é que cresçam a ter a estatura perfeita de homens e mulheres em Cristo Jesus. Estudemos pacientemente a questão. Necessitamos de sabedoria e bom critério, a fim de proceder sabiamente neste assunto. As leis da natureza não devem ser transgredidas, mas obedecidas. Os que têm sido instruídos com relação aos efeitos prejudiciais do uso da alimentação cárnea, do chá, do café, bem como do consumo de comidas muito condimentadas e que estão resolvidos a fazer com Deus um concerto com o sacrifício, não hão de continuar satisfazendo seu apetite com alimentos que sabem ser prejudiciais à saúde. E agora, eu queria ler com vocês, já no finalzinho, a nossa última passagem bíblica, que está em Apocalipse 14, no verso 12. Olha que coisa linda o Senhor deixa para nós nessa noite. É um grande elogio, né, que ele faz aqui ao seu povo. E eu, que sou povo de Deus, e você também, a gente vai receber com todo carinho. Apocalipse 14, verso 12, né? Deixa eu pegar aqui. Verso 12, e diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, esses que guardam os mandamentos de Deus, também eles vão levar em consideração suas orientações para terem um corpo saudável. Tá bom, Silvina, você falou tudo isso, o que a gente faz agora? E aí, no último slide, está aqui, olha, como a gente pode buscar a nossa saúde? Impedir o intox. O que é o intox? É você colocar para dentro do seu corpo tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que se transforma em neurotoxina, para atrapalhar o seu cérebro. Glúten, os queijos, ovos, leites, alimentos cárneos, bebidas estimulantes. Você tirou isso, você impediu o intox. Fazer um detox. O que é o detox? Você vai alimentar as suas células com os líquidos apropriados e não vai fazer digestão. Tem detox de um dia, de 5 dias. Eu fiz de 5 dias e foi assim, bem tremendo. Mas se você fizer o detox de um dia, você já elimina muita toxina do seu corpo. Sua vista fica melhor, suas dores diminuem. Então, se você fizer isso, algo diferente vai acontecer com você. Se livrar desses alimentos aqui, né, que eu já falei, manter uma vida de relacionamento com Deus, e é claro, né, você observar aqueles 8 remédios naturais que a nossa irmã mencionou na oração dela. Mas, olha, se você fizer essas coisas, muitas coisas já vão resolver na sua vida. O pessoal, eu escutei aí alguns pedidos para uma pessoa que está com catarata, né? Esperando um transplante, uma coisa assim, eu não entendi muito bem, acho que é isso. Mas vocês sabem, existem coisas simples que a gente pode fazer, que se forem feitas direitinho, a pessoa se livra da catarata. E eu vou dizer para você aqui, agora, olha, se você fizer a experiência durante 30 dias de se abster completamente desses alimentos aqui, você vai ver o que eu estou falando para você. A graça de Deus vem ao seu encontro e, Sara, coloca sua mão poderosa sobre a sua vida, porque você está confiando no que Deus está falando para você. Você fazendo um detox, se abstendo desses alimentos, pegando a maçã, ralando, fazendo o suquinho da maçã e pingando 2 gotas na sua vista diariamente, 3 vezes ao dia, a maçã ela vai recuperar essa estrutura do seu olho, entendeu? As células
da sua retina, elas são renovadas, e você se livra da catarata. Eu estou dizendo isso porque já teve casos que eu vi isso acontecer, entendeu? Então, irmãos, o que a gente pode dizer? Sim, o pecado entrou, a terra ficou maldita, nós estamos lutando com muitas situações difíceis. Eu vi aí o relato do luto, de tantas coisas. Vocês sabiam que uma alimentação livre desses alimentos que estão aqui colocados, eles podem diminuir muito a questão da depressão, a questão da angústia, síndrome do pânico, ansiedade. Isso aqui, você já tirando isso tudo aqui, olha, você já vai dar um up no seu corpo e no seu cérebro. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. E que nós possamos atender a mensagem do Senhor. E que a gente possa orar ao Senhor, pedindo a Ele, Senhor, me dá forças, porque eu sou o quê? Eu sou pó. E Ele prometeu para a gente que ninguém que for a Ele, com sinceridade de coração, vai ser deixado de mão. Ah, Senhor, eu já fiz tanta besteira, comi tudo que não presta, mas se você chega ao Senhor e fala, Senhor, eu quero mudar, não tenho forças, tem misericórdia de mim, e você acha que Ele não vai te abraçar, não vai te beijar e vai dizer, vem cá, meu filho, eu crio novamente sua mente, seu coração, se você quiser. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós hoje, que a gente possa assumir essa mensagem para a nossa vida e espalhar, porque nós temos uma missão. O alto clamor precisa ser dado. Amém? Amém, amém. Esse é um assunto tão relevante, né, Silvina? A gente poderia ficar aqui por horas. Eu não sei se você gostaria de abrir para perguntas, se você teria tempo. Tem. Alguém tem alguma pergunta para a Silvina nesse assunto que ela abordou, tão relevante para os nossos dias, para a nossa saúde? Pode fazer. Eu estou aqui e respondo com prazer. E o que eu não souber, porque eu não sou tudo, o que eu faço? Eu posso pesquisar e mando pela Zina. Sim. Alguém tem alguma pergunta? Sobre o café. Aqui é muito, eu acho assim, o café, né, é um assunto que os adventistas, né, os que tomam defendem, os que não tomam também defendem, né, a posição deles. A cafeína, qual que é o efeito da cafeína em nosso corpo? Olha, a cafeína ela é tão deletéria. O que que é deletério? Ela mata mesmo, né? O que que ela faz? Primeiro, ela age no seu sistema nervoso central. Ela altera a modulação do seu sistema nervoso central. Ela também descalcifica os seus ossos, porque ela torna. Não, e a cafeína não só do café, viu? Das bebidas de cola, aqui no Brasil a gente tem a Coca-Cola, a gente tem alguns chás que tem cafeína, né? O chá preto, não é só o café. O chimarrão no sul, né? Tem cafeína uma dose excessiva. E olha o que acontece. Ela torna o teu sangue ácido. Quando o seu sangue está ácido, o teu corpo ele pensa assim: eu tenho que manter essa pessoa viva. Como que eu vou fazer isso? Eu vou botar doses de cálcio e de magnésio para no sangue, aí diminui aí essa acidez e aí o sangue vai. Só que aí o que vai acontecer? Ela faz isso de dentro para fora. Então você perde quantidades interessantes de cálcio. Aí você vai falar: ah, é só isso? Então beleza, eu tomo café e vou tomar o cálcio. Só que não funciona assim. Não funciona desse jeito. Porque todo nutriente, ele não entra na nossa célula assim, ele bate lá e entra. Não é assim. Existem compostos para poder entrar. É um sistema bem complexo, entendeu? Para ele poder entrar na nossa célula. Recentemente, uns estudos interessantes mostraram que os diabéticos, eles ficam diabéticos não por causa do açúcar exatamente, mas por causa da gordura que impede o açúcar de entrar na célula. Então, a pessoa fala, estou com resistência insulínica. O que é isso? O teu pâncreas está funcionando, está fazendo lá, está fazendo a produção correta de insulina, mas a sua insulina não está entrando no seu corpo. E por que não está entrando? Porque tem uma camada de gordura ali impedindo. E aí a gente vai ver a Sociedade Americana de Diabetes, e aí, Dina, se você quiser, e se o grupo estiver disposto, eu posso mandar o link de um documentário de 1 hora e meia.
Ó, de 1h30 esse documentário. E se vocês virem esse documentário, vocês vão dizer assim, nunca mais eu boto um negócio desse na minha boca. Agora eu estou entendendo por que eu estou com depressão, agora eu estou entendendo porque eu não consigo levantar da cama, agora eu estou entendendo porque eu não consigo perder peso. Você vai entender, eu posso compartilhar, isso foi um material de uma das nossas aulas, entendeu? De trofoterapia. Eu posso mandar, eu faço assim com prazer. Se quiser, se o grupo quiser, a gente pode tirar um dia que seja diferente da nossa oração, que a nossa oração é fundamental. A gente pode tirar um dia para a gente estudar um tema específico, entendeu? O que eu posso saber sobre o diabetes? O que eu posso saber sobre pressão alta? O que eu posso fazer com relação a isso? Entendeu? Porque, É. de certa forma, a gente já sabe que essas coisas são ruins. A gente já sabe. Mas, tá, como é que eu faço? Vocês sabem que agora eu entrei num curso de planificação de pão sem glúten? Porque quando meu paciente chegar para mim, quer dizer, paciente, eu não posso falar essa palavra, a gente, na naturoterapia, é diferente, eu não sou médica. Então, a gente usa a palavra cliente. Quando o cliente chega para mim, que quando eu vou atender o meu cliente, eu tenho que dar a ele uma estrutura que vai permitir ele a manter sua vida saudável. Ele gosta do pãozinho da padaria. Ele não pode comer aquilo é veneno demais. Mas eu tenho que mostrar a ele como ele pode fazer um pãozinho que seja saboroso e ele não fique doente. Entende? É nessa linha que eu trabalho. Sim. E eu vou fazer mais uma pergunta, Silvina, que eu acho que engloba tudo assim. Você acha que o nosso estilo de vida, acompanhando tudo o que você falou aí, né, da alimentação natural, pode mudar a nossa herança genética? O histórico Olha, familiar? olha, mudar a herança genética ele não pode, mas o que ele pode fazer? Ele pode apagar determinados genes. Sabe o que eu estava falando com os meus alunos? Que a quantidade de açúcar que eles estavam comendo e a quantidade de horas que eles passam em frente à tela, eles estão apagando os neurotransmissores que levam eles a ter uma boa inteligência. A gente não pode mexer no código genético, mas a gente pode apagar, desligar esses genes. Isso a gente pode fazer. Entende? Quando a gente fica viciado lá no queijo, na caseína, a caseína é altamente viciante. Eu lutei com isso mais de 10 anos, eu posso dizer isso para você. Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, eu caí aos pés do Senhor Jesus. Falei, Senhor, me ajuda. Eu não tenho condição de fazer sozinha, entendeu? E aí comecei a orar ao Senhor e pedir. Recentemente, lendo os artigos científicos, eu descobri por que isso é tão deletério, que vai inflamar o meu intestino. E, gente, eu cheguei a quase a 75 quilos, 1,5 m, 75 quilos, sendo vegetariana. Você consegue entender um negócio desse? Eu pensava, mas eu sou vegetariana, não tomo Coca-Cola, não tomo refrigerante, açúcar, o demerara, olhe lá, entendeu? O que está acontecendo? E eu aumentando de peso de forma assim incrível. E aí, quando eu comecei a cortar esses alimentos através da naturopatia, descobrindo essas coisas, nossa, em um mês eu perdi 8 quilos, em um mês, entendeu? Então, nós precisamos, sim, levar isso a sério. Isso não é facultativo. A mensagem de saúde não é facultativa, porque nós precisamos ter saúde para nós levarmos a mensagem. Olha quantas pessoas estão descendo ao túmulo sem saber que Jesus é salvação. Vou dar só um dado para vocês. Quando eu falei para vocês que trabalho com evangelismo e saúde, olha, no curso de missão que a gente está fazendo aqui pela Associação Rio Sul, olha, a gente está lendo um livro, Passaporte para a Missão. Olha as estatísticas, presta sua atenção nisso. De 100% da população mundial, 10% da população mundial é cristão de verdade, comprometido com o ID, com a grande comissão. 20% cristãos nominais, isso em todas as denominações, não só adventistas, todos, só cristãos nominais. Eu vou lá, faço a lição da escola sabatina, devolvo dízimo e a oferta, distribuo um folheto aqui, outro ali, mas eu não estou envolvida com a pregação do evangelho. 30% de toda a população são de não crentes, mas que estão junto com crentes. E 40% da população mundial não conhece Jesus, não pode conhecer, e se quiser conhecer, é morto.
Então, nós precisamos de missionários, pessoas que levem isso lá, de repente, lá no campo deles. E o que a gente está fazendo? A gente está adoecendo no nosso, porque nós não queremos obedecer, porque a pizza é muito gostoso, vai dizer que não é? Quem disser que pizza não é gostoso, está mentindo, é claro que é gostoso. Você tomar uma Coca-Cola geladinha, faz até um barulhinho. É gostoso? Isso não é gostoso? No entanto, isso tem impedido a gente de fazer avançar a mensagem do reino. Muitas pessoas acham que quando assumem a mensagem de saúde, o fazem para serem mais santas. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com se tornar um instrumento, uma flecha apontada nas mãos do nosso Deus. Não é? Ô, pastor, é verdade, é assim. E essa mensagem deve queimar no nosso coração, como era com Jeremias. A mensagem queimava nas suas veias. E se a gente tiver esse fogo do Espírito no nosso coração, a gente vai deixar tudo que nos separa de ser um instrumento apontado de Deus nesse planeta escuro, não é? Olha, eles estão querendo que você ensine-os a perder 8 quilos em um mês. E estão interessados no material que você falou que pode estar disponível. Me envia, por favor, que eu publico no grupo. Com prazer, com prazer. Sim, então, para a gente, se não tiver mais perguntas, eu fecho, porque eu sei que nós temos um horário, né? Isso. Você pode fechar com uma oração, querida, por favor? Posso, sim. Então, deixa eu falar uma coisinha para vocês não saírem daqui no vácuo. Ó, primeira coisa, eu me abstive de todos esses alimentos e fiz sucos detox durante 5 dias. 3 dias detox, 2 dias dieta crua. Posso mandar para a Zina no privado dela e ela compartilha com vocês essa lista e essa orientação. Você não vai só perder peso, você vai ganhar, você vai perder suas dores, você vai renovar. Olha, cada osso do nosso corpo, cada parte do nosso corpo tem um tempo de renovo. De 10 em 10 anos, não, de 2 em 2 anos, os nossos ossos se renovam. De 3 em 3 dias, o nosso estômago, o endométrio, o epitélio do nosso estômago se renova. Então, se você fica 3 dias nutrindo as células sem fazer digestão, você vai ganhar um estômago melhor. E aí você começa a comida crua e depois você começa 70% de crua e 30% de cozida. E você vai ver que sua mente fica mais clara. Nossa, eu estou à disposição, viu? Eu estou à disposição. Eu vou mandar para vocês, para a Zina, e a Zina vai compartilhar com vocês. Isso. Muito obrigada, querida. Eu que Obrigada. agradeço. Oremos. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado pelo teu povo, por essas virgens prudentes que estão orando, Senhor Deus, nesse grupo maravilhoso. É esse povo que o Senhor escolheu e morreu por eles. Por favor, Senhor, toma-nos em teus braços de amor. Ajuda-nos, Senhor, porque nós queremos ser saudáveis, porque nós queremos levar essas mensagens às outras pessoas. Agora, de uma forma especial, ajuda-nos a todos nós que precisamos fazer mudanças em nossas vidas. O Senhor sabe o que cada um de nós precisa fazer. Eu preciso também, Senhor Deus. Na alimentação já consegui, mas tem outras coisas que eu preciso. Então, eu quero pedir ao Senhor também que tenha misericórdia de mim e de todos nós que estamos aqui. Abençoe esse grupo maravilhoso, dê força e vigor a todas as pessoas que ficaram interessadas em mudar seu estilo de vida. E agora, Pai, abençoa cada família. Nos dê uma noite restauradora e um despertar feliz. Em nome de Jesus, te oramos. Seja uma forma muito especial com todas as famílias enlutadas. Ó, Pai bondoso, meu coração quebrou escutando esses relatos. Visita-os agora, envia o teu Consolador em nome do Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, envia o seu Santo Espírito. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém.